Vamos agora aprender a nomenclatura dos olhos, dar um exemplo para fazer a correção e mostrar cada formato. Na hora de fazer uma maquiagem, é fundamental conhecer cada parte para não haver dúvidas onde exatamente você deve aplicar cada produto. Aqui temos a parte superior da sobrancelha, a parte inferior da sobrancelha, o início da sobrancelha, o fim da sobrancelha, a dobra da pálpebra superior, a raiz dos cílios superiores, o côncavo, o canto externo da pálpebra móvel, o canto externo dos olhos, a raiz dos cílios, a pálpebra inferior, a parte interna dos olhos, o canto interno dos olhos, o canto interno da pálpebra móvel, a pálpebra móvel e a pálpebra superior. Vamos agora fazer a correção. Use o corretivo para uniformizar o olho. Passe o primer por cima do corretivo. Ele serve para fixar e evitar que a sombra borre e fique acumulada nas dobras dos olhos. Com uma sombra marrom, esfume o côncavo para dar profundidade ao olhar. Passe em toda a pálpebra móvel uma sombra de sua preferência e esfume fazendo um degradê com o marrom. Aplique na linha d'água a sombra marrom. Passe o iluminador abaixo da sobrancelha. Ele levanta a expressão. Passe o iluminador e, em seguida, aplique o pigmento no canto interno da pálpebra móvel. Veja agora como fazer um olho bem marcado. Passe o lápis de olho preto por toda a linha d'água. O delineador serve para destacar o olho e deixar a maquiagem com um aspecto mais delicado. Usando o delineador em gel, vamos fazer um delineado gatinho. Passe um traço no início do canto do olho e, em seguida, puxe a ponta com o traço até o meio da pálpebra móvel. Faça um traço no canto interno do olho até o canto externo, preenchendo a pálpebra móvel. Use o corretivo no canto externo dos olhos, abaixo do delineado, para iluminar e deixar o olho bem marcado. Para quem não tem muita prática com delineador, e às vezes até o deixa de lado por achar complicado na hora de usar, veja um passo a passo para fazer um delineado simples, usando a caneta delineadora, que facilita a aplicação, deixando um traçado firme e preciso. No canto interno da pálpebra móvel, faça pontos bem perto da raiz dos cílios até o final da pálpebra. Então, ligue esses pontos, fazendo o traçado completo. Para finalizar o olho, a máscara de cílios é muito importante, pois alonga, curva, oferece volume e levanta a expressão do olhar. A máscara Volume Shock dá um aumento instantâneo e resultado incrível com o efeito de cílios postiços. A Mask 360 proporciona um efeito delicado e alcança os menores fios, pois possui cerdas de diferentes tamanhos. Veja agora a diferença do delineado e da máscara de cílios em cada olho. Algumas dicas para fazer a correção de acordo com cada formato. Para quem tem olhos fundos, passe uma sombra clara em toda a pálpebra e no canto externo uma sombra escura. Aplique o delineador. Use uma sombra iluminadora na parte inferior da sobrancelha e finalize com a máscara de cílios. Caso você tenha olhos afastados, aplique uma sombra clara de sua preferência em toda a pálpebra. E na parte interna dos olhos, aplique um tom mais escuro. Este servirá para dar profundidade ao olhar e levantá-lo. Com um pincel de esfumar, suavize os dois tons da sombra fazendo o degradê das duas cores.
O toque final será máscara de cílios na parte interna e externa dos olhos. O segredo para maquiar olhos pequenos está no uso de sombras claras. Aplique uma sombra clara em toda a pálpebra móvel e esfume com uma cor mais escura a parte externa da pálpebra superior. Feito isso, ilumine a parte inferior da sobrancelha e vá esfumando a parte interna até a externa e finalize com máscara para cílios. A solução para olhos caídos está em abrir um espaço entre a pálpebra e a sobrancelha. Faça uma correção bem feita nas sobrancelhas, aplique uma sombra escura na parte externa dos olhos e ilumine próximas sobrancelhas para levantar o olhar. Uma dica: evite o uso do delineador. O toque final será máscara de cílios e um pouco de sombra cinza no côncavo interno dos olhos para dar profundidade. Para olhos próximos, preencha o canto interno dos olhos com uma sombra clara até a parte do meio. E do meio até o canto externo, aplique uma sombra escura com pincel de esfumar, harmonizando as duas cores. Comece a passar o delineado da metade do olho até o final, canto externo, fazendo uma leve puxadinha e, para não ficar marcado, dê uma esfumada nele e finalize com máscara de cílios. Para olhos grandes, utilize uma sombra escura para diminuí-los. Aplique a sombra por toda a pálpebra móvel e esfume. Passe o lápis preto na linha inferior dos olhos, rente aos cílios e na linha d'água. Depois, faça um delineado mais grosso por toda a pálpebra e finalize com máscara de cílios e um Curvex para dar ainda mais volume aos cílios. Para olhos orientais, aplique uma sombra média entre a pálpebra e a linha da sobrancelha para dar profundidade ao olhar. E passe sombra iluminadora rente à sobrancelha e faça um delineado bem fino rente à raiz dos cílios, do canto interno ao canto externo do olho, e finalize com máscara de cílios. Espero que vocês tenham esclarecido dúvidas e aproveitado as dicas de hoje. Um grande abraço e até a próxima!